Meu nome é Elisa. Crescer com minha irmã gêmea Ana era como comparar o dia com a noite. Ela era a menina de ouro, e eu, bem, não era. Nosso pai, um austero professor universitário, dedicava sua vida aos livros e palestras, enquanto nossa mãe, a típica dona de casa, dedicava-se ao lar e à família, instigando-nos a seguir seus passos desde que me lembro. Estar em casa mais parecia participar de uma sessão crítica interminável. Meus pais tinham um plano para a família perfeita, e ele não incluía uma filha que usava camisetas de bandas e preferia ficar na sua. Elisa, por que você não pode ser mais como sua irmã? Era a frase preferida da minha mãe, normalmente dita quando eu aparecia para o café da manhã com meus fones de ouvido, tentando bloquear o mundo. Ana, por outro lado, desfrutava da aprovação constante. Não entendo por que é tão difícil para você vestir um vestido bonito e sorrir mais, ela dizia, jogando o cabelo perfeito por cima do ombro, como se fosse de outro planeta. No sábado especialmente árduo, enquanto nossa família se preparava para uma das enfadonhas festas da faculdade do papai, um evento obrigatório para nós, decidi me rebelar da maneira mais sutil que conhecia. Coloquei meu delineador mais escuro e um par de botas que definitivamente não passavam no teste de adequação. Você não vai sair assim, vai, minha mãe me interceptou na escada, os olhos baixando para minhas botas como se estivessem cobertas de lama. Dei de ombros, minha defesa padrão. Por que não? Ela suspirou, aquele suspiro longo e cansado que dizia que eu era a maior decepção em seu mundo perfeitamente ordenado. Por favor, Elisa, só desta vez, você não pode tentar se encaixar? Ela pediu. Pra quê? Para vocês fingirem que somos a família perfeita? Retruquei, cansada da mesma ladainha. Não é sobre fingir, é sobre mostrar respeito pelo seu pai, ela argumentou, a voz adquirindo um tom agudo que significava negócios. Ana, ouvindo a troca, veio apressada pelo corredor, seus saltos clicando no assoalho como um juiz se aproximando do banco. A mamãe está certa, Liz. Não é tão difícil parecer decente. Por que você sempre tem que complicar as coisas? Talvez eu não queira ser um clone seu, Ana, retruquei, sentindo meu rosto esquentar. Eu odiava essas discussões, odiava ser comparada, mas mais do que tudo, odiava me sentir uma estranha na minha própria casa. Papai apareceu no pé da escada, a testa franzida. Chega, ele ordenou, a voz firme. Elisa, vá trocar de roupa agora. Estamos saindo em 10 minutos. Seu tom não deixava espaço para argumentos. Ele não gritava, não precisava. A decepção em seus olhos era suficiente para me mandar de volta ao meu quarto, trocar as botas por sapatilhas insípidas e remover metade do meu delineador. Enquanto dirigíamos para a festa, o carro estava silencioso, exceto pela música clássica que papai colocava, pois era calmante. Olhando pela janela, as árvores passando em um borrão, prometi a mim mesma que um dia viveria uma vida onde ninguém poderia me dizer o que vestir, como agir ou quem ser. Um dia, eu seria livre do eco das suas expectativas. Meu quarto era o único canto da casa onde eu podia fingir estar em outro lugar, qualquer lugar que não fosse preenchido pelas escolhas dos meus pais. Meu quarto era meu santuário. Não era muita coisa, apenas 4 paredes cobertas de esboços e pôsteres de bandas, mas era minha fuga das expectativas da minha família. Certa noite, enquanto tentava me perder em uma playlist das minhas bandas favoritas, meu pai bateu à porta e entrou no quarto, com o rosto marcado pelo franzir de sobrancelhas habitual. Elisa, abaixe esse barulho. E por que você não estudou com a Ana hoje? Vocês duas têm provas chegando, ele disse, com a voz firme. Tirei um dos fones e olhei para ele, tentando manter a voz calma. Eu estudei, só que sozinha. Aprendo melhor assim. Meu pai balançou a cabeça, claramente descrente. Você conhece as regras. Sua irmã tira boas notas, e você deveria fazer o mesmo. Não entendo por que você sempre precisa complicar as coisas. Não é sobre complicar, respondi, a frustração aumentando. Só não vejo por que tenho que seguir o método da Ana em tudo. Não posso ter meu próprio jeito de estudar? Ele não respondeu, apenas mudou o foco da reclamação. E aqueles seus amigos, eu vi você com eles no café ontem. Não acho que sejam uma boa influência. Você deveria passar tempo com as filhas dos meus colegas, elas são mais adequadas. Minha irritação cresceu. Adequadas para quê? Para você?
Por que elas falam sobre economia e fingem gostar daquelas reuniões universitárias entediantes? Antes que ele pudesse responder, minha mãe apareceu na porta, a voz incisiva ao se juntar a ele. Elisa, seu pai está certo. Essas meninas vêm de boas famílias, sabem como se comportar. São o tipo de amizades que você deveria querer. Levantei, enfrentando ambos. E se eu não quiser amigos escolhidos para mim? E se eu quiser escolher meus próprios amigos, o que estudo ou até o que quero ser? Chega, Elisa, disse minha mãe, o tom definitivo. Você sabe que seu futuro está na universidade. Seu pai garantiu isso, e depois de se formar, você precisará pensar em se estabelecer. Já discutimos isso. Se estabelecer, as palavras ecoaram como uma sentença de vida. Você quer dizer começar a pensar em ser esposa de alguém, como a Ana? É isso que vocês acham que eu devo ser? O rosto da minha mãe se suavizou um pouco, mas a voz permaneceu firme. Queremos o que é melhor para você. Seguir o caminho que traçamos lhe dará uma boa vida. Uma boa vida, repeti, a ironia amarga na minha boca. É uma boa vida se for a ideia de bom de outra pessoa? Ninguém respondeu. Não precisavam. Todos sabíamos que não adiantava discutir. Eles tinham seus planos e esperavam que eu seguisse a linha, como a Ana. Ana e eu éramos como duas faces da mesma moeda, sempre juntas, mas nunca na mesma página. Na universidade, onde nosso pai lecionava, as diferenças entre nós se tornaram ainda mais evidentes. Ela se destacava em gestão empresarial, a menina de ouro, sempre concordando nas palestras, fazendo perguntas inteligentes que faziam os professores acenarem em aprovação. Eu estava presa no mesmo programa, mas parecia estar usando um sapato no pé errado, desconfortável, desajeitado e simplesmente errado. Numa tarde, enquanto eu lutava com uma montanha de livros na biblioteca, Ana entrou, suas notas organizadas, o sorriso pronto. Ei, Liz, você vem ao grupo de estudos hoje? O professor Hall mencionou que vai passar por lá, seria bom a gente aparecer, ela disse, o tom leve, mas insistente. Olhei para cima, sentindo o peso de suas expectativas. Não, acho que não. Essas coisas realmente não são minha praia, sabe? Ela franziu a testa, colocando os livros na mesa com um baque que espelhava sua reprovação. Não é sobre ser a sua cena, Liz, é sobre causar a impressão certa. Você precisa começar a levar isso a sério, estamos prestes a nos formar. Dei de ombros, voltando a me concentrar nas minhas anotações. Eu levo a sério, só que de uma maneira que não me faz miserável. Por que fingir? Porque, Liz, às vezes você tem que jogar o jogo para avançar. Você acha que eu gosto de tudo isso? Ela gesticulou em direção aos seus livros meticulosamente organizados e anotações coloridas. Não é sobre gostar, é sobre fazer o que é necessário. Balancei a cabeça, afastando a cadeira com um rangido. Pois talvez eu esteja cansada de fazer o que é necessário segundo todo mundo. Você já pensou nisso? Sua voz se suavizou, mas seus olhos eram de aço. Liz, só estou tentando cuidar de você. O papai não vai estar por perto para resolver as coisas para sempre. O que você vai fazer se continuar alienando todo mundo? Talvez eu descubra sozinha. Talvez eu não precise seguir o mapa do papai, nem o seu, retruquei, sentindo uma onda de desafio. Ana suspirou, sua frustração evidente. Você é tão teimosa. Só tente, tá? Por mim, se não por você. Apareça hoje à noite, converse com o professor Hall. Não vai te matar. Olhei para ela, realmente olhei, e vi não apenas minha irmã irritantemente perfeita, mas alguém que realmente se importava, à sua maneira. Está bem, eu vou pensar, concordei, sem me comprometer mais. Obrigada, ela disse, o sorriso voltando. Não é tão ruim, sabe? Você pode até gostar se tentar. Duvido, murmurei, mas sabia que tinha perdido essa rodada. Por Ana, eu iria, sentaria através de outra discussão entediante e acenaria nos momentos certos. Eram apenas algumas horas, eu me dizia. Quão ruim poderia ser? Como se viu, não foi tão ruim quanto pensei. O professor Hall era surpreendentemente interessante quando não estava no púlpito. Até fiz uma pergunta, o que rendeu um olhar chocado, mas satisfeito de Ana.
Depois, enquanto voltávamos para o dormitório, Ana me cutucou. Viu? Não foi tão terrível, certo? Aquela paz frágil, no entanto, não durou muito. No nosso último ano, Ana nos apresentou ao seu noivo, um advogado 10 anos mais velho que ela, já bem estabelecido e exatamente o que nossos pais sonhavam. Mamãe e papai ficaram nas nuvens, elogiando Ana por uma escolha tão inteligente e imediatamente voltaram seus olhos expectantes para mim. Agora é sua vez, Elisa, disse papai uma noite durante o jantar, seu tom sugerindo que meu tempo estava se esgotando. Mamãe concordava entusiasmadamente, já planejando minha vida como se fosse mais um de seus projetos de casa bem organizados. Pense no seu futuro, querida. Alguém que possa prover, que tenha uma boa posição. Lembro-me de olhar para o meu prato, sentindo as paredes se fecharem. O casamento de Ana foi meticulosamente planejado até o último detalhe pela mamãe, desde os vestidos das damas de honra até os arranjos florais, exibindo sua visão perfeita de prestígio familiar. Depois do casamento, mamãe frequentemente visitava Ana, dando conselhos e garantindo que sua vida se desenrolasse exatamente como ela havia orquestrado. Testemunhando isso, eu sabia de uma coisa com certeza: eu não queria que minha vida fosse moldada pelas mãos de outra pessoa. Um dia, enquanto caminhava pela rua, perdida em pensamentos sobre como escapar da vida que meus pais imaginavam para mim, ouvi o ronco profundo de uma motocicleta se aproximando. A curiosidade me puxou em direção ao som. Foi quando vi Bruno, com sua jaqueta de couro e sorriso despreocupado, parando ao meu lado. Você parece que precisa de uma carona, ele chamou por cima do rugido do motor, um brilho brincalhão nos olhos. Hesitei, olhando para o caminho de casa e depois para sua mão estendida. O que eu tinha a perder? Claro, por que não? Respondi, minha voz uma mistura de nervosismo e excitação. Subindo na garupa de sua moto, senti uma onda de adrenalina enquanto acelerávamos, o vento batendo em meus cabelos. E, pela primeira vez em muito tempo, eu ri. Ri de verdade. Bruno gritou algo sobre me mostrar seu mundo, e eu segurei mais firme, não querendo que aquele momento terminasse. Paramos em uma lanchonete frequentada por motociclistas, comendo hambúrgueres e batatas fritas. Bruno me contou sobre sua vida como soldador, sua paixão por motos e seu amor pela estrada aberta. Era tudo tão diferente do que eu estava acostumada, tão cru e real. Você não tem medo de viver assim? Perguntei, minha voz mal se elevando acima do barulho de pratos e conversas ao redor. Medo? Não, é emocionante. Você nunca sabe o que vai encontrar pela frente. Não é melhor do que ter tudo planejado para você? Ele respondeu, os olhos brilhando a cada palavra. Nas semanas seguintes, nos encontramos secretamente. Cada passeio na moto de Bruno me afastava mais da vida que eu deveria viver e me aproximava da vida que eu queria. A velocidade, a aventura, não era apenas pela emoção, era sobre se sentir viva, livre. Uma noite, enquanto assistíamos ao pôr do sol de um mirante isolado, Bruno se virou para mim. Elisa, eu não ando de moto apenas para escapar. Eu ando para me sentir vivo, para fazer cada momento valer a pena. Com você, cada momento parece valer algo. Me aproximei dele, meu coração batendo rápido. Eu nunca me senti assim antes. Você me faz sentir livre, Bruno. Ele sorriu, me puxando para mais perto. Então, vamos parar de apenas existir. Vamos viver. 6 meses com Bruno pareceram uma vida inteira de momentos que eu sempre sonhei. No dia em que ele propôs, sob as estrelas, com o suave ronco de sua moto ao fundo, meu coração gritou um sim antes que minha boca pudesse formar a palavra. Era perfeito, exceto por um grande obstáculo, meus pais. Eu lutava com o medo de apresentar Bruno a eles. Ele era tudo que eles desaprovavam, suas arestas ásperas, seu espírito livre, sua vida simples e contente como soldador. Mas o amor fortaleceu minha coragem, e decidi que era hora de eles saberem. No dia em que levei Bruno para casa, ele estava vestido como sempre, colete de couro, camiseta preta, jeans rasgado e bandana. Eu adorava isso nele, ele era inegavelmente ele mesmo. Caminhamos até a entrada e já pude sentir o peso do julgamento dos meus pais. Ao entrarmos, o rosto da minha mãe empalideceu ao ver Bruno, seus olhos arregalados de choque. Meu Deus, Elisa, ela sussurrou, a voz quase inaudível. A reação do meu pai foi mais dura, suas palavras afiadas como facas.
Quem é esse e por que ele está vestido como um marginal em nossa casa? Tomei um fôlego, firmando meus nervos. Mãe, pai, este é o Bruno. Ele é o homem que eu amo. Nós vamos nos casar. O silêncio deles foi ensurdecedor. Então, meu pai se virou para Bruno, o tom carregado de desdém. Casar? O que você faz da vida, rapaz? Quais são suas qualificações? Bruno, abençoado seja, não vacilou. Sou soldador. Fiz alguns cursos especializados após o ensino médio. Trabalho duro e ganho a vida honestamente. A expressão nos rostos dos meus pais era uma mistura de horror e incredulidade. Minha mãe parecia que desmaiaria. Um soldador, Elisa? Você não pode estar falando sério. A voz do meu pai subiu, a raiva inflamada. Você espera que nós abençoemos isso? Jogar fora seu futuro por um soldador? Senti minha resolução se fortalecer. Sim, porque ele me faz feliz. Não é isso que deveria importar? Mas a vida que você vai levar, minha mãe começou, a voz trêmula. Será a vida que eu escolher? Retruquei, minha própria voz ganhando força. Meu pai balançou a cabeça, sua decisão clara. Não podemos e não vamos apoiar isso. Se você escolher ele, não espere fazer parte desta família. A finalidade em seu tom partiu meu coração. Mas não a minha decisão. Bruno apertou minha mão, dando-me força para enfrentá-los. Então eu escolho Bruno. Eu escolho nós. Eu escolho minha felicidade. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas e a mandíbula do meu pai se apertou. Se você sair com ele, não se dê ao trabalho de voltar, disse meu pai, com a voz fria. Ao sair da casa dos meus pais com Bruno, meu coração estava um emaranhado de emoções, dor, alívio, excitação e medo, tudo misturado. O ar da noite parecia diferente, como se cada respiração que eu dava fosse um passo a mais em direção a uma nova vida. Andamos em silêncio por um tempo, o único som sendo o rugido constante da motocicleta sob nós. Quando finalmente paramos em uma lanchonete na periferia da cidade, Bruno virou-se para mim, seu rosto sério. Você tem certeza disso, Elisa? Quero dizer, realmente certa? Não há volta depois desta noite, ele disse, seus olhos procurando por qualquer sinal de dúvida nos meus. Assenti, apertando sua mão com força. Nunca tive tanta certeza de nada. Estar com você parece certo, parece o que eu devo fazer. Ele sorriu, aquele sorriso charmoso e imprudente que me conquistou no primeiro dia em que nos encontramos. Certo, então vamos fazer isso. Vamos começar nossa vida juntos. Dentro da lanchonete, encontramos uma cabine tranquila no canto. A garçonete trouxe 2 cafés sem perguntar, e nós sentamos planejando nossos próximos passos. O que vem primeiro? Perguntei, mexendo o creme no meu café, observando-se misturar. Precisaremos encontrar um lugar para ficar, pelo menos por enquanto. Depois, talvez procurar empregos. Tenho alguns amigos que podem nos ajudar a começar, respondeu Bruno, seu tom prático, mas otimista. Vai ser difícil, não é? Disse, mais como uma afirmação do que uma pergunta. A realidade do que estávamos fazendo começava a se consolidar. Bruno estendeu a mão por cima da mesa, cobrindo a minha. Pode ser, mas vamos lidar com isso juntos. Dificuldade não é novidade para nenhum de nós, certo? Não pude deixar de rir, uma risada curta e genuína. Certo, juntos. Passamos horas naquela lanchonete, conversando e planejando. De vez em quando, Bruno lançava uma ideia que soava tão selvagem e livre que fazia meu coração saltar. E talvez um dia, economizemos o suficiente para fazer aquela viagem de moto pelo país, só você, eu e a estrada aberta. Gosto disso, disse, permitindo-me sonhar mais alto do que jamais ousara. Voltando para a cidade, começamos nossa busca. As próximas semanas foram um turbilhão de atividades. Encontramos um pequeno apartamento na periferia da cidade, nada chique, mas era nosso. Bruno conseguiu trabalho em uma oficina local e eu peguei turnos em uma lanchonete próxima. A vida era dura, mas era nossa. Nos contentávamos com o que tínhamos e, todas as noites, ao voltarmos para casa um para o outro, sentíamos que tínhamos tudo. Meses depois, decidimos oficializar e nos casamos em uma cerimônia íntima.
Mantive uma recha de esperança de que minha família apareceria, que veriam como eu estava feliz e deixariam de lado seus preconceitos, mas as cadeiras reservadas para eles permaneceram vazias, sem mensagens de felicitações. Apesar da dor de sua ausência, o dia foi perfeito porque era nosso. Com o tempo, me aproximei muito da mãe de Bruno. Ela me acolheu de braços abertos, chamando-me de filha, preenchendo os vazios deixados pela minha própria família. Sua calor e aceitação curaram algumas das feridas deixadas pela rejeição dos meus pais. As coisas finalmente pareciam estar melhorando para Bruno e para mim, especialmente depois que ele completou um treinamento adicional de mergulho e se tornou um soldador subaquático certificado, com um salário anual de R$ 150. Essa mudança fez uma grande diferença. Conseguimos comprar uma casa geminada em uma área agradável, o tipo de lugar com que eu sempre sonhei. Mas nunca pensei que realmente viveria nela. Comecei a trabalhar como despachante na empresa de Bruno. Não era apenas um emprego, sentia que fazia parte de algo importante, apoiando o homem que amava e construindo nosso futuro juntos. Nos fins de semana, fugíamos da cidade em sua moto, percorrendo estradas sinuosas e apreciando vistas deslumbrantes da natureza. Esses momentos, com o vento nos cabelos e o calor dele contra minhas costas, eram pura felicidade. Morando perto, minha sogra tornou-se uma visitante frequente. Numa tarde, enquanto Bruno mexia na garagem e eu preparava um café, ela chegou parecendo preocupada. Tenho uma notícia ruim, disse ela, acomodando-se à mesa da cozinha. Algo sobre um professor da universidade envolvido em um escândalo de assédio. Meu coração acelerou. Disseram quem era, tentei manter a voz firme, temendo a resposta. Ela balançou a cabeça. Não mencionaram um nome no rádio, mas você sabe como essas coisas são. Provavelmente já está por toda a TV. Assenti e liguei a televisão, sintonizando nas notícias. Como temia, o rosto do meu pai apareceu na tela. O âncora detalhava as acusações contra ele e uma onda de incredulidade me atingiu. Desliguei a TV e sentei pesadamente, tentando processar a notícia. Bruno entrou, limpando as mãos em um pano, e viu minha expressão. O que houve, querida? Perguntou, a testa franzida de preocupação. Engoli em seco, minha voz mal um sussurro. É meu pai, ele foi acusado de assediar uma aluna. A expressão de Bruno endureceu por um momento antes de ele vir até mim e pegar minha mão. Sinto muito, Elisa. Isso é difícil. Como você quer lidar com isso? Balancei a cabeça, sem ter certeza de nada no momento. Não sei. Quero dizer, o que eu posso fazer? Não somos mais próximos. Ele apertou minha mão, compreensivo. O que você precisar, estou aqui. Não precisamos resolver tudo agora. Decidi esperar e ver como as coisas se desenrolariam antes de tomar qualquer decisão. Sabia que, qualquer que fosse minha escolha, teria Bruno ao meu lado, e isso era o reasseguramento de que precisava para enfrentar o que viesse a seguir. A vida tinha sido pacífica até aquela tarde inesperada no trabalho, quando um carro familiar entrou no estacionamento. Não via meus pais há muito tempo, e a visão deles despertou um misto de emoções que pensei ter resolvido. Ambos pareciam dramaticamente mudados, o escândalo tinha cobrado seu preço. Minha mãe tinha perdido muito peso e parecia anos mais velha, enquanto meu pai parecia quebrado, uma sombra do homem austero que ele era. Minha mãe me viu e correu na minha direção, os braços abertos como se nada tivesse acontecido, como se anos de distância e desaprovação pudessem ser superados num instante. Mas eu não pude abraçá-la, não agora. Em vez disso, recuei e peguei a mão de Bruno, buscando força em sua presença. Elisa, foi tão difícil te encontrar, disse minha mãe, a voz embargada de emoção. Meu pai, sempre brusco, foi direto ao ponto, sua voz áspera e amarga. Fui acusado injustamente, sabe? Procurei o marido da sua irmã por ajuda, mas aquele sanguessuga queria uma fortuna. Sua irmã ficou do lado dele, e agora nos expulsaram. Precisamos da sua ajuda. Olhei para eles, incredulidade e raiva se misturando dentro de mim. Ajuda? Depois de todos esses anos, vocês aparecem e exigem ajuda? Não temos mais para onde ir, a voz da minha mãe era desesperada. Eles também nos deserdaram. Pensamos que talvez pudéssemos ficar com você. Quase ri da absurdidade. Ficar comigo, depois de vocês me deserdarem?
Vocês deixaram claro que eu não era mais sua filha. O rosto do meu pai ficou vermelho, seu velho temperamento aflorando. Você nos deve, Elisa, depois de tudo que fizemos por você. Aí é que vocês se enganam, interrompi, sentindo Bruno apertar minha mão em apoio. Eu não devo nada a vocês. Vocês me expulsaram porque escolhi minha felicidade em vez das suas exigências. E agora querem o quê? Simplesmente se mudar e fingir que somos uma família? A situação estava saindo do controle e eu podia ver uma multidão começando a se formar. Minha mãe começou a chorar, seus soluços altos atraindo ainda mais atenção. Você está sendo ingrata, depois de tudo que fizemos por você? Ela acusou através das lágrimas. Respirei fundo, minha decisão clara. Não, mãe, eu não sou ingrata. Sou livre e feliz. Vocês fizeram suas escolhas e agora têm que viver com elas. Enquanto nos afastávamos, ouvi meu pai gritar, mas Bruno se inclinou e disse baixinho para a equipe de segurança: não deixem eles virem aqui novamente. Os meses seguintes passaram voando, cheios de amor e paz. Demos as boas-vindas a um filho, um novo começo em nossa família crescente. Meus pais nunca voltaram. Aquele dia no estacionamento foi a última vez que os vi. Embora uma parte de mim lamentasse pelo que poderia ter sido, eu sabia que tinha feito a escolha certa para mim e para minha família.